Olá, meus queridos, graça e a paz de Cristo. Estamos com mais um dia, né? Para podermos dar sequência ao nosso trabalho de 365 dias andando com Deus. Hoje, exatamente faltam, tirando esse, estamos hoje aqui gravando, estamos faltando apenas 92 dias para terminarmos aí esse trabalho que é magnífico. E parece que as coisas estão melhorando mais ainda, quanto mais vai se findando o ano, os assuntos vão se apertando mais. A única finalidade, é claro, para poder nos ajudar a nos manter diante de nosso Deus, né? Eu fico muito feliz. Começamos a oração na igreja, né? Eu com o meu joelho todo ruim, consegui ficar 1 hora de joelhos orando, né? Foi muito bom. Levantei um novo homem, uma nova criatura, um novo ânimo, né? Nova criatura já estou, né? Um novo ânimo e a expectativa de ver a igreja. Eu fico muito feliz pelos que vieram, que Deus abençoe. Os que não vieram, né, vamos continuar orando, tá bom? Para que nós possamos unir essas nossas forças aí, para podermos juntarmos os nossos propósitos e vermos o que Deus tem para poder nos abençoar ali naquela igreja, tá bom? Vamos lá. Hoje é o último dia de setembro, 30 de setembro, né? Oh, maravilha! Setembro está indo embora, está indo embora, está indo embora. Vai com Deus também, né, setembro? Hoje é terça-feira, né? Hoje eu estou saindo de folga. Eu vou trabalhar vindo pernoite. Estou já é, saindo 7 horas da manhã de folga. E é que benção, né? É que fim. Benção, trabalho é sempre benção. Nunca diga que trabalho é batalha, tá? Por favor, nunca dizem isso, pelo amor de Deus. Olha o tema de hoje: revidar ou conter-se? Diante das afrontas, das adversidades, você revida ou você se contém? Vamos ler aqui a história. Um encantador de cobras abriu 3 malas cheias delas no escritório de um departamento do governo. Muitas daquelas serpentes estavam emaranhadas e outras avançaram em direção aos funcionários. O homem estava furioso, porque o governo não tinha atendido ao seu pedido de um lugar onde pudesse abrigá-las. Tendo esperado pacientemente por 2 anos e não tive alternativa, a não ser deixar todas as minhas cobras nesse escritório, ele disse. Vejo algumas semelhanças entre a história deste homem e de Amã no livro de Esther. O problema começou quando Mordecai, um judeu que vivia na Pérsia, se recusou a curvar-se diante de Amã, com todos os outros oficiais faziam. Amã, um figurão da administração do rei Xerxes, percebeu isso, ficou furioso, então decidiu se vingar de todos os judeus que vivia na Pérsia, ao sugerir o genocídio. Ao final, os judeus foram salvos e Amã teve a morte que planejara contra Mordecai. Embora Amã tenha morrido enquanto o encantador de cobras meramente apareceu no noticiário, os dois seguiram o mesmo caminho para um final infeliz. A ofensa levou à ira, que inspirou a vingança. Para evitá-lo, a Bíblia aconselha, olha só: se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro para ele bater também. Enrolei aqui, né? Lucas capítulo 6, verso 29. A garantia final de Deus contra a vingança está na seguinte ordem: não pague a ninguém o mal com o mal. Romanos 12, 17. Quando as pessoas desmerecem nossas necessidades, nos desrespeitam ou nos ofendem, temos a escolha de como reagir. Podemos escolher palavras venenosas e ações vingativas, ou podemos simplesmente nos conter. Com a ajuda de Deus e deixar que Ele lide com a ofensa. Conter-se
honra a Deus. Nós, como pastores, temos que aprender isso, né? Eu convivi com isso muitos anos, já tive vários problemas de ofensas, ainda de vez em quando parece um ou outro que queira nos ofender, que queira nos desrespeitar, mas eu aprendi, mais do que nunca, a me conter diante de todas essas situações. Muitas delas tiveram algumas consequências ruins, outras eu lembro de uma ocasião de um cidadão que tinha prejudicado, né, tinha me prejudicado, agindo de uma forma totalmente irreverente, e me trouxeram a informação que ele estava no UPA, muito mal, quase morrendo. E eu já tive um episódio assim, de um cidadão que me afrontou e acabou infelizmente falecendo, e eu fiquei muito triste por isso, né, mas é a escolha de Deus, né. Às vezes Deus, ele olha para o coração, não tem ver. E esse cidadão, eu comecei a orar por ele: "Não, Senhor, esse não vai não. Eu te peço, por favor, pela tua infinita misericórdia, que o Senhor não o leve, senão vai ficar chato, né". O pessoal ficou com medo de mim. Graças a Deus não foi, né. Tá meio debilitado lá, cheio de problemas, segundo a informação que me passaram, mas não foi. Então, a vingança não pertence, você não pode, né, a gente tem que aprender a lidar com os desrespeitos, temos que lidar com as ofensas. Amã, na verdade, a Bíblia não diz que Amã orou a Deus ou, fez alguma coisa para que Amã, Mardocai, perdão, Mardocai não fez nada que pudesse dizer assim, que essa forca vai ser de Amã, não. Ele simplesmente ele fez o que ele tinha que fazer, se posicionar diante de Deus. Não se revoltou, não criou nenhuma revolta, nenhuma revolução contra Amã, mas ele simplesmente se colocou diante de Deus e Deus agiu por conta deles. E é assim que faz, assim que devemos fazer. Deixa que Deus haja quando alguém vier ofender você. Não revide, não fique irado. Ao contrário, às vezes, o que eu faço, às vezes, quando alguém me traz alguma ofensa, eu vou para o joelho e oro da seguinte forma, e eu aconselho você a fazer isso também, né? Senhor, guarda meu coração, não deixe eu olhar para determinada pessoa, não deixe eu olhar para as pessoas com um olhar de vingança, com um olhar de ódio, com amargura, né, com ira, não. E aí eu levanto leve, solto. E o melhor, quem ganha nisso tudo somos nós mesmos que vamos viver em paz, né? Vamos viver em paz. A vingança não pertence a nós. Vamos sempre lembrar disso. Não pertence a nós. Não adianta criar revolução, não adianta soltar cobras no escritório, que não vai adiantar nada. Não adianta fazer manifestação política, que não vai adiantar nada. Ô, meu irmão, você que faz isso aí, está me ouvindo agora, e você está me ouvindo também, que não faz, preste atenção numa coisa. O que que as revoluções, as revoltas políticas ajudaram o nosso país? Eu te garanto, eu digo, nada, nada, nada vai adiantar nada, não vai adiantar. Não adianta fazer isso. Precisamos aprender a nos posicionar como cristãos e deixar isso na mão de Deus. E eu louvo muito a Deus quando pastores e líderes aprendem essas lições também dentro das igrejas. Eu já fui chamado de ladrão dentro da igreja. Eu já fui várias vezes insinuado algumas coisas, né? Mas eu nunca revidei, porque a gente aprende essa lição. E honrar a Deus é não revidar, né? E se conter também é uma forma de nós honrarmos ao nosso Deus. Honrar a Deus é deixar que Ele tome conta da situação, que Ele faça conforme a vontade dEle. Oramos para que, às vezes, não tenham consequências as pessoas que a qual cometem esses delitos, esses erros, que são gravíssimos. Por isso, precisamos tomar, nós, particularmente, viver em paz com Cristo, orar para aqueles que nos ofendem. Olha só, orar para aqueles que nos ofendem, abençoar aqueles que a qual nos amaldiçoa. Olha o que diz a Escritura. Lembra que eu falei ontem, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus? Temos que andar segundo aqueles princípios ensinados por Jesus ali. Vamos parar com esse negócio, amados, de querer andar conforme nós achamos que é certo. Ó, vamos cuidar com isso, né? Vamos cuidar com isso. E vamos começar a nos posicionar diante de Deus.
Aqui a lição de hoje é revidar o contexto diante das afrontas que você sente, né. Eu aprendi a me conter, né, e olha que eu tenho eu sou sanguíneo, né, então eu sou sanguíneo, misturado com outro sangue lá que eu esqueci agora o nome, né, então a gente mistura uma coisa com a outra e somos um pouco meio movimentados, mas quem nos controla é Deus, e quem nos controla é o Espírito Santo. Tá lá, você tem o Espírito Santo? Você tem o Espírito Santo? Sim ou não, meu irmão? Ah, tem, né? Então lê lá Gálatas capítulo 5 verso 21, 22, 23. Vê se você está enquadrado no fruto do Espírito. Vamos ver que você está enquadrado no fruto do Espírito. Se tiver enquadrado ali no fruto do Espírito, principalmente o domínio próprio, aí sim, eu garanto que você tem o Espírito Santo, que ele está na tua vida. Bom, queridos, que essa palavra hoje seja de lição pra gente. Para mim é muito, viu? Cada dia mais por mais que a gente, às vezes, de vez em quando a gente pratica, não vou dizer que eu pratico sempre essa coisa de me conter, não. Às vezes, na estrada, eu dirigindo o carro, a gente acaba descontrolando, né? Mas a gente chama atenção, ô Wagner, não era para ter feito isso. Ô Wagner, você fez isso, né? E, de modo geral, precisamos aprender a nos conter. Vamos lá. O examino diz o seguinte, é para ler também, tá? Leia o livro de Juízes, capítulo 16, verso 28 a 30, para saber como a morte de Sansão resultou de sua busca de vingança. Bom, Sansão foi um homem que teve todos os privilégios de Deus, mas infelizmente deixou-se levar pela luxúria, pela sensualidade e acabou é, sendo pego, sendo pego por tudo que ele vivia, que ele quis viver. E no final da vida, ele achou por bem se vingar, né? E foi e se vingou, morrendo e também sofrendo a morte. De alguma forma, aquilo era uma vingança. Temos que tomar cuidado, não deixar. Salomão diz, eu vou repetir de novo, lá em 4:23, sobre tudo que deva guardar, guarde o teu coração, porque dele provém a vida. Ali que está a nossa vida, ali está nossa aspiração de viver. Então vamos tomar cuidado com o nosso coração, tá bom, nós? Vamos terminar aqui, considere. Por que é tão difícil reagir aos insultos e ira de forma a honrar a Deus? Por que é difícil? Porque é difícil porque a gente sai do controle de Deus, sai da direção de Deus. Estudar a Escritura não é simplesmente lê-la. Estudar a Escritura é aprender a viver o que ela nos ensina. Por isso estamos aqui todos os dias, trazendo também um fragmento da palavra para poder te ajudar. Vou terminar agora é a última, né? De que modo a vingança fere a regra do ouro? Ah, não tem ideia. No modo, a vingança ela é terrível. Eu queria que você lesse também Mateus 22, 39. Lê lá com calma e você vai ver, vai te poder aprender mais da Escritura. Deus abençoe a sua vida, meu amado. Minha oração é que você, pastor, está me ouvindo, né, que você entenda que não vale a pena você discutir com membros da igreja, não adianta você discutir com pessoas que te afrontam. Dá vontade. Uma vez aconteceu isso, uma pastora, nós orientamos a pastora, e ela chegou no meu gabinete reclamando que tinha uma turma lá fazendo umas coisinhas lá não muito boa contra dela, e ela revoltada com aquilo. Eu fui aconselhar ela justamente isso. Não, irmão, vamos, vamos nos conter, vamos nos dominar. Ela chegou na ceia, irmãos, falou um caso de bobagem, jogando indireta para as pessoas. Foi tumultuoso. Me trouxe problemas terríveis naquele dia, né? Então, vamos tomar cuidado com o que nós falamos. Não vamos expressar a ira no momento errado, até referente até mesmo à questão de relacionamentos, principalmente entre cônjuges,
né, não deixa, né, não vamos nos conter. Vamos nós nos dominarmos temperalmente, o nosso temperamento. Bom, Deus abençoe, tenha uma boa terça-feira. Eu vou procurar ao máximo desfrutar minha folga aqui, né. Vamos lá, né, vamos aí entrar agora no pernoite, a partir de 23 horas e vamos até 7 horas da manhã. E depois das 7 horas da manhã estaremos aí descansando, né, e depois aqui em casa fazendo algumas atividades que já está planejado e vamos prosseguir. Deus abençoe, até amanhã para dar continuidade. Olha, agora falta 92 dias.